Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos dar continuidade aqui à nossa palestra sobre ideação de novos produtos e serviços com a metodologia Ideatriz. Eu sou Marco de Carvalho. Retomando um pouquinho a metodologia, né, nós vimos o passo 1, onde você vai decidir o foco da sua ideação, né? Então, identificar o produto ou serviço atual da organização que você vai ouvir, né? Aí, o segundo passo, nós também vimos que é aplicar as heurísticas, que é o passo central assim, da metodologia, onde você vai gerar propriamente as ideias, né, a partir do produto ou serviço atual. E a terceira etapa é a etapa de formular e resolver contradições. Então, muitas vezes, as ideias geradas no passo 2 elas vão ter desvantagens, né, meio que óbvias. Assim. Então, normalmente vai ter uma vantagem, algo interessante que você consegue com aquela ideia, mas vai ter também desvantagens. Então, esse passo 3 é para fazer isso, né, procurar refinar essas ideias, deixá-las mais. Remover as desvantagens, né, vamos dizer assim, elaborar um pouco melhor essas ideias. E isso a gente vai fazer aplicando os métodos de resolução de contradições da TRIZ. Né? Então a TRIZ é a teoria da resolução de problemas inventivos, é uma das bases da Ideatriz, né? E esses métodos são dois, é o método dos princípios inventivos, que é provavelmente o método mais conhecido lá da TRIZ, e o método da separação. Essa palestra aqui ela não é para entrar mais a fundo na TRIZ, né? A gente vai dar uma pincelada aqui nesses dois métodos. Quem quiser saber mais sobre isso, tem uma outra palestra aqui no canal específica sobre TRIZ. Então, vamos lá, né? Então, vamos dizer que na etapa 2 lá, de geração de ideias, é uma empresa aí que trabalha com bebidas, né, que invasa e vende bebidas, ela quer, dentro daquelas ideias lá que estão no denominador, né, do aumentar valor, tinha lá melhorar funções no numerador e reduzir conexões no denominador. Então, uma das formas possíveis que a empresa pode ter pensado para reduzir conexões é reduzir custo de embalagens, né? Que na verdade o que a empresa quer vender e o valor tá na bebida e não na embalagem, né? Então, uma coisa que se busca aí é quanto menos embalagem, melhor, né? Então, e daí pode chegar nesse problema aqui, ó, eu quero embalagens mais finas, vou gastar menos material. Né? Por outro lado, a gente sabe que a embalagem também você não pode dispensar simplesmente, porque tem toda a questão de transporte, de proteger o conteúdo do clima, de contaminantes, etc. Então você também não pode simplesmente descartar a embalagem, ela é um mal necessário aí no produto. Mas eu posso tentar minimizar as espessuras, né? Minimizar o material utilizado, a quantidade de material. Então, isso vai cair, vamos dizer, essa ideia foi gerada lá no passo 2, né, fazer embalagens com menos material, e eu caio na contradição, tá tudo bem, mas se eu fizer ela com uma espessura menor do que já é fina, a latinha daqui a pouco não pode ser empilhada, não posso colocar na prateleira do mercado ou algo assim, o empilhamento dessas latas. Isso vai também me atrapalhar o transporte, vai me atrapalhar toda a logística, porque as latas não têm resistência mecânica. Tá? Então, isso forma quase que diretamente uma contradição. Então, eu tenho que ter a lata fina, porém, o mais fino possível, mas resistente também, com boa resistência mecânica. E daí, aplicando o método dos princípios inventivos, a gente vai converter essa contradição que ainda está em termos verbais, assim, né? Vai ter que converter ela em parâmetros de engenharia. E aqui no caso a gente chegou no parâmetro de engenharia 4, que é comprimento do objeto estacionário. Então tem um material da atriz, né, que tem esses parâmetros de engenharia e tal, que a gente está só dando um exemplo, né? Então essa contradição ela se traduz dessa forma aqui. É o parâmetro de engenharia 4, que é comprimento do objeto estacionário. Isso aí seria uma forma de você representar
a espessura da lata, né? Então você quer reduzir a espessura da lata, esse parâmetro 4 aqui. E eu quero, por outro lado, eu fazendo isso, eu afeto negativamente o parâmetro 11, que traduz resistência, que é tensão ou pressão. E daí eu vou consultar uma matriz, que já foi formulada, né, pelos criadores lá da atriz, com base em várias patentes, né, com base em várias soluções de problemas estudados anteriormente. Descobriu-se que essa contradição entre esses dois parâmetros, ela é bem resolvida, né? Não quer dizer que só esses princípios podem ser usados, né? Mas ela é bem resolvida historicamente pelo princípio 11, 14 e 35. Desculpe, 11 não, 1, né? Princípio 1, 14 e 35. O 1 é o que? Segmentação ou fragmentação. Então seria você tornar a tua lata de um material contínuo para um material segmentado ou fragmentado. Então daí você tem que imaginar alguma forma de fazer isso. Eu poderia fazer uma lata feita de tela, por exemplo, né? Seria uma segmentação. Não faz sentido no caso, porque eu tenho que conter líquido. A tela não vai segurar o líquido, né? Talvez para outras situações, materiais sólidos eu conseguisse isso. Mas a lata ela tem que realmente conter o líquido. Então eu posso pensar talvez em numa lata corrugada, né? Então que ela fosse toda, né, com o material aqui na lateral dela ondulado. Eu consigo fazer a chapa mais fina, mas devido ao fato de ser corrugado, ela tem a resistência mecânica. Só que daí eu tenho um outro problema, né, uma nova contradição, porque daí eu economizei material na espessura, mas eu aumento o perímetro, né? Então estou gastando, acabo gastando lá mais material porque ela é um material todo ondulado, todo corrugado, que vai acabar consumindo mais material. Uma nova contradição. Então eu posso formular essa segunda contradição e resolver. Né? Ou posso pensar na segmentação, que não chega a ser corrugada, mas se fosse uma lata que fizesse, por exemplo, ao invés de ser corrugado, né, que seria a lata comum, né? A lata corrugada seria a ideia da parede lateral fazer isso aqui, e a lata também poderia ser algo assim, né, feita de segmentos. Com isso eu também posso reduzir a espessura do material e ter a resistência que eu preciso. Então daria para estudar, né, formas de fazer isso aqui, aplicando segmentação ou fragmentação. Outro princípio recomendado foi o 14, recurvação. A recurvação ela já é usada na latinha de refrigerante, né, ou de cerveja, de bebidas em geral. Então vocês podem observar uma lata que ela é toda, né, o topo, ela é um vaso de pressão praticamente, né, ela é toda curvada, o fundo tem lá uma curvatura, a parte superior tem uma curvatura, que tudo isso faz com que você aproveite a pressão interna do líquido, que normalmente é o líquido gaseificado, tem uma pressão ali, e você converte isso, devido às formas, em maior resistência mecânica da lata. Então já é utilizada essa ideia, mas eu posso buscar formas adicionais de intensificar isso, de aproveitar mais a recurvação. Então seria o princípio 14. O princípio 35 é mudança de parâmetros e propriedades. Então é você fazer mudanças no material. Por exemplo, tratamento térmico, né? Ou alguma outra modificação do material da lata, que faça com que você, mesmo com uma espessura menor, consiga a resistência necessária. Então, aqui são alguns exemplos desse método dos princípios inventivos, né, que poderia ser utilizado aí. E tem outro método que é o método da separação, que esse trabalha com contradições físicas. Tá? Então, contradição técnica, como a gente estava vendo aqui, é sempre quando você quer melhorar uma parte do produto e outra parte é piorada. Né? Ou quer melhorar um parâmetro e outra coisa é piorada. E a contradição física é um paradoxo propriamente dito. Então, aqui é o exemplo é outro, né? É uma empresa lá que faz suportes para transporte de bicicleta.
né? Transbike aí na linguagem popular. Aí. O que tem esse produto, né? Então, ele tem uma série de desvantagens, né? Vocês podem ver aqui ele montado no veículo, que é uma coisa relativamente complexa de você montar, toma algum tempo, né? Você pode riscar a pintura do veículo, pode danificar, né? Pode até amassar da forma que for, conforme for montado isso. Além disso, ele tem a questão dele, normalmente as bicicletas, quando colocadas aqui, acabam cobrindo a placa, podem cobrir até a sinalização, as lanternas do veículo, que é proibido pela legislação, né? Então, é uma coisa problemática esse produto aqui. Ele resolve o problema de você transportar e tal, mas ele tem essas desvantagens. Então poderia colocar uma contradição física assim, o suporte ele precisa estar presente e ausente. Isso é um paradoxo. Isso é uma típica contradição física. Tá? Como é que eu resolvo isso nesse método da separação? Eu tenho 4 princípios. Então o método anterior mencionado, né, o método dos princípios inventivos, ele tem várias, né, tem 40 princípios inventivos lá para você trabalhar. Esse método aqui ele tem apenas 4. Né? E você vai tentar fazer a separação desses parâmetros contraditórios aqui no espaço, no tempo, conforme a condição e no sistema. A solução atual lá do Transbike ela já é uma separação no espaço e também separação no tempo, porque eu estou fazendo o quê? Ele está presente aqui agora montado no veículo, né? Nessa parte do espaço. E quando eu não preciso dele, né, eu desmonto tal e guardo lá na garagem, no armário, seja lá onde for. Né? Então ele deixa de ser um exemplo de separação do espaço. Separação no tempo também, né, porque eu monto ou desmonto conforme, não estou transportando bicicletas o tempo todo que eu uso o carro, né, lá no fim de semana, no feriado que eu vou passear tal. Então, no tempo também é possível aqui. E esse outro exemplo aqui é um exemplo de separação no sistema. Então a própria empresa lá que produz o veículo já projetou o veículo com esse subsistema para o transporte adequado das bicicletas. Então está montado numa gaveta lá no veículo, né, um formato de gaveta, e quando você precisa utilizar, você puxa esse subsistema aí, né, tá tudo se desdobra ali, coloca as bicicletas em cima, tal, já projetado, né, com a engenharia da empresa envolvida, tal, com muito mais qualidade, confiabilidade, e prevendo o atendimento da legislação, que já tem uma placa adicional ali, né, você já tem a sinalização também, então atendendo toda a lei e tal. Então essa seria uma segunda forma de você trabalhar. As duas formas, né, seja com o método dos princípios inventivos ou o método da separação, a ideia é você sempre focar em não simplesmente jogar as ideias geradas aqui fora. Né? Se a ideia tem um potencial, né, se ela é interessante, levaria o teu produto ou serviço a aumentar o valor para o cliente, né? Levaria ele mais perto da idealidade, né, de mais funções e menos conexões, você não vai jogar essa ideia diretamente fora, você vai procurar elaborar um pouco mais, formulando e resolvendo as contradições. Então, com isso, a gente termina aqui essa parte da palestra e nos vemos na sexta parte. Agradeço a audiência e até o momento.